Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Quem fala é o professor Celso Lucas. E hoje a gente vai dar uma revisão mais aprofundada sobre o conteúdo de sistema endócrino, certo? Primeiro eu gostaria de falar aqui, o sistema endócrino, ele tem esse nome porque as glândulas, elas são divididas em dois tipos. Existem glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Primeiramente, o que é uma glândula? Bom, uma glândula é uma parte do corpo responsável por produzir substâncias. Quando essas substâncias elas são colocadas para fora do corpo, elas são chamadas de glândulas exócrinas. Já quando essas substâncias elas são jogadas para dentro do corpo, elas são chamadas de glândulas endócrinas. Por isso que é sistema endócrino, porque são substâncias jogadas para dentro do corpo, certo? E aí no slide tem dizendo o seguinte: glândulas exócrinas liberam sua secreção fora do corpo ou dentro de uma cavidade, né? Aí os exemplos, a gente tem as glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas, etc. Já as glândulas endócrinas, elas liberam sua secreção, que são chamadas de hormônios, diretamente no sangue, como a hipófise, tireoide e suprarrenais. Não se espantem com esses nomes que a gente vai ver cada um detalhadamente, certo? E existem também as glândulas mistas, que elas possuem uma região endócrina e uma exócrina, como por exemplo o pâncreas, certo? Ele vai ter a parte endócrina, ou seja, que é jogada para dentro do corpo, e a parte exócrina, que é jogada para fora do corpo, certo? Só recapitulando o que a gente viu aqui, a gente tem, por exemplo, uma glândula exócrina, seria a glândula sudorípara ou sebácea, certo? Que fica na região da pele. E aí a gente tem aqui, a substância seria jogada, por exemplo, suor ou queratina, né? Seria jogado na superfície da pele. E por outro lado, a gente tem aqui uma glândula endócrina, que é uma célula secretora que vai produzir os capilares, certo? E essas células aqui, secretoras, ou seja, as células que vão produzir as substâncias, elas que vão jogar as substâncias dentro do corpo, diretamente no sangue, certo? Então, recapitulando, a gente tem três tipos de glândulas: exócrinas, quando jogo para fora do meu corpo; endócrinas, quando jogo para dentro do meu corpo; e mistas, quando tem uma região que eu jogo para dentro, mas tem uma região que eu jogo para fora, certo? Vamos falar, como a gente está falando de sistema endócrino, a gente vai focar nas glândulas endócrinas, certo? Quais as funções das glândulas endócrinas? Elas têm a função de secreções de substâncias, como hormônios, que atuam sobre a célula-alvo, regulação do organismo, né? A regulação do organismo tem um nome dentro de ciências que é chamada homeostase, que é como você se equilibra. E temos os hormônios. O que é que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas que são produzidas por glândulas que atuam no sentido de controlar ou auxiliar o controle de alguma função do corpo. Bom, o que é que eu quero dizer quando eu falo substâncias químicas? Significam que eles têm componentes químicos, certo? São produzidos por glândulas e eles vão atuar para controlar ou auxiliar o controle de alguma função do corpo. Eu falei para vocês na aula passada que o corpo ele é controlado por dois sistemas, certo? Um que controla rápido e outro que controla de forma lenta. O sistema nervoso é o que controla de forma rápida, para a gente se movimentar e etc. Já o sistema endócrino vai ser o que vai controlar de forma gradativa, lá bem devagarzinho, certo? E o sistema endócrino, a partir das glândulas endócrinas, ele pode auxiliar o corpo controlando diretamente a função, como por exemplo, absorção de açúcar, sensação de fome, de saciedade, crescimento do corpo, tudo isso o sistema endócrino ele atua diretamente. Ou outras funções ele pode auxiliar, como por exemplo a velocidade do metabolismo, como a gente falou na aula passada, certo? Uma observação é que também existem alguns neurônios que produzem neurosecreções. Um deles é o hipotálamo, né? O que é a neurosecreção? Qual a diferença entre uma neurosecreção ou neurotransmissor e um hormônio?
Ambos são substâncias químicas liberadas pelo corpo para mediar, por exemplo, felicidade, raiva, alegria, etc. Certo? O hipotálamo, como ele tem essa ligação direta com o cérebro, ele está mediando as informações do corpo. E aí, a partir disso, a gente vai poder sentir raiva, paixão, tristeza, felicidade, certo? Porque a nossa mente vai controlar o hipotálamo, certo? E aí, a partir disso, do hipotálamo e do tálamo, que a gente vai ter as emoções, certo? São vários nomes complicados, mas não precisa decorar nenhum nome, só entender o conceito geral, certo? Também não precisa copiar. Né? Como eu sempre falo, quando eu boto o slide, vocês podem me pedir o slide no ClassEco, certo? E aqui a gente tem uma foto do sistema endócrino. Aqui está o corpo de um homem, certo? Misturado com o corpo de uma mulher. Eu vou explicar por quê. Ó, aqui a gente tem a hipófise, certo? Que fica aqui nessa região. É uma glândula bem pequenininha. Aqui a gente tem a paratireoide e a tireoide, adrenais, também conhecida como suprarrenais, pâncreas, ovários só nas mulheres e testículos só nos homens, certo? Ovários e testículos também são considerados glândulas, certo? Porque eles também têm a produção de substância para a função sexual dos seres humanos, certo? Primeiro a gente vai falar da hipófise, também chamada como pituitária. A hipófise ela vai ser formada por duas partes distintas, certo? A gente tem a hipófise chamada de hipófise anterior e a chamada adenohipófise ou neurohipófise, certo? Hipófise anterior ou adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise, né, que é a hipófise anterior, ela produz e armazena hormônios. Já a neurohipófise apenas armazena hormônios lá do hipotálamo que a gente falou, certo? A hipófise, ou a glândula pituitária, também tem esse nome, ela fica abaixo do hipotálamo, aqui nessa região, certo? Conhecida como glândula mestra do corpo, pois controla o funcionamento de outras glândulas. É como se fosse aí manda chuva nas outras glândulas. Temos aqui, a hipófise, que fica embaixo do hipotálamo, certo? E aqui, a parte interior e a parte posterior. A adenohipófise, para vocês terem uma noção, ela secreta 6 hormônios. Tem um nome bem complicado: TSH, ACTH, FSH, LH. Ambos têm a mesma função, que eles vão estimular o funcionamento de outras glândulas, certo? Temos o IGH, que é o hormônio do crescimento, e a prolactina, que é o hormônio das mulheres que estão em período de amamentação. E já aqui na neurohipófise nós temos 2 hormônios. O hormônio antidiurético, né, que ele vai inibir a perda de água, certo? E estimular a sede também. E a ocitocina, que é conhecido como hormônio da felicidade. Temos o somatotropina, ou IGH, que é o hormônio do crescimento, né? Vocês que são adolescentes têm esse hormônio muito atuante. Suas funções são crescimento dos ossos e da cartilagem, que vão determinar o aumento do tamanho corporal, certo? E aí, se esses hormônios eles tiverem diminuição na infância, ele vai causar o nanismo, certo? E aí você vai ser uma pessoa não. Já se ele tiver um aumento muito grande, essa glândula, nós vamos ter o gigantismo. E pode acontecer também no adulto o aumento, certo? Que é conhecida como acromegalia. Então a gente tem 3 doenças causadas pelo hormônio do crescimento. Quando eu tenho pouco hormônio de crescimento na infância, eu vou ter o nanismo e a pessoa vai se tornar anã. Quando eu tenho um hormônio de crescimento muito atuante na infância, a pessoa se torna um gigante, certo? Tem pessoas aí de 5 metros, etc.
Antigamente essas pessoas eram usadas por muitos círculos, certo? E aí elas eram conhecidas e tal. Hoje em dia é muito raro pessoas gigantes. Anãs é mais comum, né? E também pessoas com acromegalia, que é quando as extremidades, né, mão, perna e braço, crescem muito. Mas a acromegalia, como você já é um adulto bem estabelecido, você pode tratar. E aí você pode evitar e tal que isso aconteça. Temos aqui uma pessoa gigante, certo? Que sofreu aí na infância algum problema no hormônio do crescimento. Ele teve muito estímulo para o crescimento e ele se tornou gigante. Aí você poderia se perguntar, mas isso é bom ou é ruim, professor? Então, isso é ruim por vários motivos, certo? Por exemplo, essa pessoa aqui, ela não pode receber um transplante de ninguém, porque nenhum órgão dela vai ser compatível com a parte do corpo de alguém, certo? Temos aqui o hormônio da prolactina, que é produzido pela hipófise anterior durante a gravidez e na amamentação, certo? A prolactina ele vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias lá nas mulheres, quando elas ficam pós ter o bebê, certo? Já a neurohipófise, como eu falei, ela tem dois hormônios. O antidiurético, certo? Que ele vai controlar a excreção, ou seja, a liberação da água, e a ocitocina, que vai estimular a contração do músculo do útero na hora do parto, certo? E das mamas também na injeção de leite junto com a prolactina. Temos a famosa tireoide, né? Todo mundo já ouviu falar na tireoide. Também vai ser formada por dois lobos. Ela se localiza na frente da traqueia, aqui nessa região, certo? E ela libera dois hormônios, triodotironina e tiroxina, certo? Não precisa decorar isso, só para saber que a tireoide ela produz hormônios. E eles têm essa função aqui, ó, que você precisa saber a função geral, né? Que é controlar o metabolismo do corpo. Ela também produz esse hormônio aqui, ó, calcitonina, que diminui a taxa de cálcio no sangue, certo? O que eu quero dizer com o controle sobre o metabolismo? A tireoide é o hormônio responsável por controlar a velocidade do metabolismo. Então, você vai ter pessoas que falam, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é baixo. Isso está diretamente ligado à qualidade da tireoide dela. Se ela tem uma tireoide atuante normal, ela vai ter um metabolismo normal. Por que eu digo isso? Porque nenhum metabolismo muito rápido, nem um metabolismo muito lento, eles são positivos, certo? Ambos vão ter problemas. Então a gente tem aqui ó, uma fotinha da tireoide, parece com H, certo? A gente pode ter várias funções da tireoide. Podemos ter o hipotireoidismo e hipertireoidismo, certo? O hipotireoidismo, eu vou ter pouca projeção de hormônios, né? Poucos hormônios atuantes. E aí, eu vou ter uma diminuição de batimentos cardíacos, sonolência, tendência muito alta a engordar. Quem tem hipotireoidismo, porque a tireoide está funcionando muito abaixo do necessário. Aquela pessoa que vê um brigadeiro e engorda 1 quilo, certo? Já temos o hipertireoidismo, certo? Que vai fazer com que você tenha um batimento cardíaco muito acelerado, tenha insônia, tendências ao emagrecimento e exoftalmia, certo? Tendências ao emagrecimento de forma muito exagerada, aquela pessoa que come e não engorda 1 quilo, certo? E não consegue engordar por nada. Atrás da tireoide nós temos outra glândula chamada paratireoide, certo? Que vai aumentar a secreção de hormônios quando a concentração de cálcio no sangue cai abaixo do normal. A paratireoide é responsável por retirar cálcio dos ossos e ela vai aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e aumentar a absorção de cálcio nos rins, certo? Então, paratireoide e tireoide elas estão próximas, né? Porque elas controlam a quantidade do cálcio juntas.
Quando tem muito cálcio, aí a tireoide manda esse cálcio ser depositado nos ossos. Quando tem pouco cálcio, a paratireoide manda esse cálcio ser retirado, certo? Temos aqui a glândula suprarrenal e suprarrenais, né, que são duas. Existe uma em cada rim, certo? E vão ter duas partes distintas. A medula, que produz adrenalina, né, que é o hormônio da agitação, e o córtex, cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. Certo? Então temos aqui os rins, certo? E aqui as adrenais ou suprarrenais, certo? Então, cada parte, né, das adrenais vão ter uma função, certo? Por exemplo, a adrenalina, que é o hormônio do estresse, da luta, fuga, vai aumentar a frequência cardíaca, você fica com o batimento muito acelerado, vai dar mais energia, mais sangue para o músculo e para o cérebro, certo? Vai fazer com que sua pupila dilate, vasoconstrição, que é quando seus vasos sanguíneos ficam mais apertados, para ter mais sangue no corpo. Você diminui a salivação, tem uma respiração ofegante, características muito comuns quando você está apaixonado, certo? A adrenalina, porque ela é algo relacionado à ação. E aí, se você estiver apaixonado e tal por alguém, vai acontecer isso porque você fica nervoso por ver a pessoa e vai acontecer tudo isso aí que está descrito, certo? E temos os pâncreas, né? Que, como eu tinha falado no começo da aula, é uma glândula mista. Tem tanto a função de ser exócrina quanto ser endócrina, certo? Nós temos a insulina, que é produzida no pâncreas, reduz o nível de glicose, certo, no sangue, pois aumenta a absorção de glicose de sangue pelas células. É liberada logo após as refeições, certo? A ausência de insulina pode causar diabetes mellitus tipo 1. E aí você vai criar pessoas insulino dependentes, ou seja, pessoas que dependem de insulina para viver. E tem diabetes do tipo 1, que você nasce com ela, e diabetes mellitus do tipo 2, que é que você gera ao longo da vida, certo? Temos outro hormônio também, que é o glucagon, que é aquele chamado hormônio da fome, certo? Vamos falar agora sobre os testículos, né? Eles funcionam aí na secreção de hormônios masculinos, como a testosterona. Eles são controlados pela hipófise, certo? E as funções dos testículos. Eles têm a função de desenvolvimento das características secundárias masculinas, diferenciação dos órgãos sexuais masculinos e da gravidez, certo? Já os ovários produzem os hormônios femininos, como por exemplo o estrogênio. E nas funções ele vai ter o desenvolvimento das características secundárias femininas, né? Como seios, etc. E vai preparar o útero para a gravidez, certo? Agora, vamos ver se existe muita química por detrás das coisas que sentimos e fazemos. Um bom exemplo disso são os hormônios. Eles são substâncias que impactam praticamente tudo o que o seu corpo faz, desde a sua digestão até as suas emoções. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios.
Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário, mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os dois principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. Ah, e faltou falar também dos vários impactos que os hormônios podem ter na mente e no comportamento humano, mas esse assunto merece um vídeo separado. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e falamos em outro vídeo sobre o que são os hormônios. Como prometido, hoje vamos falar sobre a relação entre hormônios, o que sentimos e o que fazemos. A endocrinologia comportamental é uma área que investiga os efeitos dos hormônios no sistema nervoso de animais. Os cientistas dessa área estudam vários seres vivos, mas vamos nos focar aqui nos humanos. A primeira conclusão importante dessa área é que a relação entre hormônios e comportamentos é bem complicada. Sim, hormônios influenciam alguns comportamentos, mas vários comportamentos também influenciam a liberação de hormônios no nosso corpo. Por exemplo, em uma pesquisa com casais heterossexuais, os cientistas concluíram que praticar sexo aumentou os níveis de testosterona muito mais do que os níveis prévios de testosterona impactaram as atividades sexuais. Outra pesquisa envolveu medir os níveis de testosterona de torcedores brasileiros e italianos do sexo masculino antes e depois da final da Copa de 1994. A partida foi muito disputada e decidida nos pênaltis. O principal jogador da Itália na época, Roberto Baggio, chutou para fora e o Brasil se tornou tetracampeão. Depois da partida, os torcedores brasileiros apresentaram maiores níveis de testosterona do que os italianos
em comparação com os níveis medidos antes da partida. Outra conclusão dessa área é que dificilmente um hormônio é a única causa de um comportamento. Na verdade, os hormônios podem influenciar a probabilidade de alguém agir de certa forma em um contexto apropriado, assim como muitas outras coisas também podem influenciar. Além disso, a ação de um hormônio pode ser impactada por outros hormônios também. Toda essa dança química se desenrolando por detrás das cortinas costuma resultar em um equilíbrio no nosso corpo e nas nossas ações. Mas às vezes, a dança não termina muito bem. Existem evidências de que alguns transtornos mentais podem estar relacionados com irregularidades hormonais, tais como o transtorno de personalidade borderline e a depressão. Só que ainda estamos longe de uma conclusão mais precisa e confiável sobre isso por várias razões. Um outro exemplo de como hormônios e comportamentos podem estar ligados é o caso da ocitocina. Esse hormônio se relaciona com vários comportamentos associados à reprodução e à afiliação, tais como o cuidado parental, a ligação afetiva com outras pessoas e várias outras coisas. Uma pesquisa indicou que casais recém-formados tinham níveis mais altos de ocitocina do que pessoas que não tinham parceiro romântico, e os níveis permaneceram estáveis ao longo de 6 meses. Esses níveis de ocitocina foram capazes de prever não apenas o comprometimento e o afeto atual entre os pombinhos, como previu bem até quais casais permaneceram juntos 6 meses depois. Mas por mais interessantes que sejam todos esses dados sobre os hormônios, ainda restam muitas perguntas sem respostas. Por exemplo, será que a ocitocina é a causa por detrás de tudo isso? Ou ela foi apenas uma consequência da paixão inicial entre as pessoas? Como já falamos em outro vídeo, o fato de existir uma associação entre duas coisas não indica que uma cause a outra ou vice-versa. Então, para termos maior clareza sobre o papel de alguns hormônios nos comportamentos, são necessárias mais pesquisas. Independente disso, sabemos que os hormônios... Então, galerinha, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.